Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. E aí, como você tem passado? Você tem reinado em vida? Tem que reinar em vida mediante a essa palavra. Olha, hoje está aí o nosso tema, que é a segunda vinda de Jesus, a maior prova de Deus. Então vamos a mais uma mensagem do Evangelho da Graça, embasado no preterismo completo. Por causa das interpretações erradas do sistema religioso, hoje Jesus enfrenta um desafio tremendo, que é provar a seus filhos quem ele é, a verdade de suas profecias e do seu cumprimento. Uma das interpretações mais equivocadas do cristianismo tradicional fez com que todos esperem Jesus vir nas nuvens nos dias de hoje e todo olho vendo. E outros, também pelos erros de interpretação, acabaram retirando Jesus completamente da história. Isso mesmo, Jesus sumiu. Antes da gente entrar na mensagem em si, eu gostaria de pedir, se você aí tem se identificado com o nosso canal, se inscreva agora mesmo. Chegou? Deixa o like, sabe que vem coisas boas por aí. Compartilhe as nossas mensagens. Comentário é muito bom também. E se você quiser que o YouTube te avise, o YouTube vai te avisar. É por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé. Olha, vocês sabem que nós temos hoje um total de 8 livros lançados sobre o preterismo completo e o Evangelho da Graça. Bom, se você aí gosta de uma boa leitura, eu quero te convidar a adquirir um dos nossos livros. Você quer saber todos os títulos que compõem a nossa biblioteca? Então visite o nosso canal lá no WhatsApp ou então fale diretamente comigo no WhatsApp que vai aparecer para vocês aí, que é o 21 97987 4668, e adquira conhecimento na tua vida que ninguém vai tirar jamais. Estamos entendidos então? Vamos prosseguindo? Bom, queridos, hoje eu quero falar uma verdade que é muitas vezes mal compreendida, uma verdade que foi revelada através das palavras e profecias de nosso Senhor Jesus Cristo e dos profetas bíblicos. Eu quero guiá-los em uma jornada através das Escrituras e da história para entender melhor o que é a escatologia bíblica. E a primeira coisa que eu tenho que te chamar a atenção é que a escatologia bíblica não é vista como o fim da história humana, como erradamente pressupõe o cristianismo tradicional, mas como o fim da história do pacto da antiga Israel. Por esta razão e erro de sua escatologia, colocou o mundo ignorando as obras de Jesus por completo. Vamos começar como a espinha dorsal do preterismo completo, que é olhar as profecias do Antigo Testamento. Então vamos começar olhando para as profecias de Isaías, mais ou menos ali no capítulo 13, quando ele profetizou sobre a queda da Babilônia. Na época em que Isaías falou essa profecia, a Babilônia ainda não era a grande potência mundial que viria a ser no futuro. No entanto, por incrível que pareça, Isaías predisse a queda da Babilônia 175 anos antes que isso ocorresse. E é ainda mais surpreendente que ele previu que seria conquistado pelos medos e persas, que também não era uma força significativa naquele tempo de Isaías, capítulo 13. Então, queridos, Isaías, há 175 anos, profetiza a queda da Babilônia, que não era uma grande nação, e pelos medos e persas, que também não aparecia no mapa como grande nação. Isso só nos mostra, irmãos, que as profecias bíblicas não são simplesmente palpites informados ou observações políticas, mas sim revelações divinas. Isaías não estava apenas fazendo conjecturas, ele estava transmitindo a palavra de Deus, que conhece o futuro como nenhum outro. E nos dias de hoje, as previsões que muitos fazem acerca de uma possível vinda de Jesus são descaracterizadas da ideia e linguagem bíblica. Porque um profeta usado por Deus tinha previsões exatas e não um jogo de achismo como hoje é exibido em rede nacional pelos estudiosos do cristianismo tradicional, principalmente quando assuntos como guerras, secas,
pandemias está em evidência no mundo. Então isso sempre foi uma constante dentro do cristianismo tradicional. Isso só mostra que suas conjecturas são falhas. Por esta razão, meus irmãos, quando erram em suas profecias, as pessoas começam o quê? A questionar a veracidade da Bíblia e ao desafio de Cristo, que é justamente o tema dessa mensagem. Como mencionado em João capítulo 10, versículo 37, disse o texto: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Então, abençoados, vocês vejam que Jesus, ele não tirou nada da cartola nova, ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. E ele está bem claro dizendo que ele faz as obras do Pai. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Jesus desafiou seus ouvintes naquela época e na época presente de hoje a acreditar nele não apenas por suas palavras, mas por suas ações, por suas obras. Ele não apenas falou de sua morte e ressurreição, ele as cumpriu exatamente como ele previu. Ele disse que seria traído, seria crucificado e que ressuscitaria no terceiro dia. E de fato, essas coisas aconteceram exatamente como ele predisse. Quem poderia prever algo assim, a não ser o próprio Deus? Quem poderia dizer: eu vou para Jerusalém, serei traído, crucificado, no terceiro dia ressuscitarei e virei nas nuvens do céu com poder e grande glória com os santos anjos. E então cumprir isso? Quem poderia fazer isso? Somente Deus. Somente Deus poderia fazer tal coisa. E agora o Pai estava no Filho, porque o Pai sempre foi o Filho. Agora, muitos acreditam que quando Jesus falou sobre sua vinda, ele estava se referindo ao fim do mundo como o conhecemos. Mas, irmãos e irmãs, o que Jesus realmente estava prevendo era a destruição de Jerusalém, um evento que ocorreu no primeiro século, como nós mencionamos sempre, e está registrado em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. Disse o texto: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, quem poderia ser tão exato em uma previsão dessas, que não fosse o próprio Deus? E sabe qual é a diferença entre Jesus e Isaías, que eu citei ainda há pouco? É que Isaías não disse que viria nas nuvens. Por quê? Porque Isaías não era Deus. E por que Jesus falou então que ele viria? Estaria Jesus cometendo atos de insubordinação a Deus? Claro que não, porque além de filho, ele era o Pai. E ele profetizou, lá no versículo 2, que não sobraria pedra sobre pedra do templo de Jerusalém. E de fato, irmãos, no ano 70 depois de Cristo, essa profecia se cumpriu, quando as legiões romanas destruíram a cidade e o templo. Isso nos mostra que as profecias de Cristo não eram sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do antigo pacto de Israel. Ainda que a tradição não enxergue dessa forma, nós, preteristas completos, enxergamos, porque vemos Deus em Jesus. Infelizmente, irmãos, a tradição, o cristianismo tradicional, tenta separar o tempo de Mateus capítulo 24, dizendo que uma parte do sermão referia-se àqueles com a derrubada do templo e a outra parte com referência a um tempo bem longo, porque já se vão mais de 2000 anos, contrariando qualquer profecia bíblica. Mas como enquadrar os versículos que nos mostram um apocalipse local como um apocalipse global? Porque o sistema prega que o apocalipse será um evento global, enquanto os textos bíblicos nos mostram o quê? Um apocalipse local em Jerusalém. Não é isso que nós vemos lá em Mateus capítulo 24, versículo 16 ao 18? Disse o texto: então os que estiverem na Judéia
fujam para os montes. Como pode isso caber dentro de um apocalipse global? E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Por essas razões, irmãos, não podemos dizer que Jesus não cumpriu o que disse vindo nas nuvens. Porque se isso é verdade, o que a tradição prega é o mesmo que dizer que Jesus não existe mais, que ele entregou o reino de Deus e sumiu, como alguns pregam. Jesus estava falando sobre um tempo de julgamento que viria sobre Israel, semelhante aos dias do Senhor do Antigo Testamento, como descrito em Isaías mesmo, capítulo 13, para prever a queda da Babilônia, ou mesmo em Ezequiel, para o julgamento de Jerusalém. Por isso é importante conhecer os dias do Senhor na Bíblia, para que você, antes de falar de Jesus, tenha pelo menos alguma base a se falar. E quando você entende o preterismo completo, você vai lá atrás no Antigo Testamento descobrir que linguagem é essa. Então, o conceito do dia do Senhor é mencionado várias vezes nas Escrituras. Lá em Isaías capítulo 2, versículo 12, o profeta disse o que se trata o dia do Senhor. Vamos ler? Disse o profeta: o Senhor dos Exércitos terá um dia de acerto de contas contra todos os que são orgulhosos e altivos. Então aqui se vê o dia do Senhor. E contra todos os que se exaltam e serão humilhados. Então, queridos, o dia do Senhor não é um evento cósmico onde o mundo inteiro é destruído, mas um momento em que Deus julga nações e líderes por suas ações. É o que vemos em Apocalipse, por exemplo. Agora, isso que eu estou mostrando a vocês é Bíblia, não é o que eu acho. Isso não é uma guerra que acontece hoje, se referindo aos conflitos que existem hoje no Oriente Médio, por exemplo. E nem estou aqui dizendo que o Senhor virá nos dias de hoje quando houvesse uma guerra, ainda que os textos que eu esteja lendo me inclinem a pensar isto. Só que isto não é o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é um momento que Deus julga nações e líderes por suas ações. E foi o mesmo que Jesus veio fazer contra Israel. E mais uma vez eu lembro que o estabelecimento da nova aliança foi feito pelo Deus, até então, sem forma, o Deus do Antigo Testamento. E quando surge Jesus, ele mesmo diz que esse é o nome acima de todos os nomes. Mas voltemos a falar do dia do Senhor, explicado por Isaías. Ele usa metáforas como os cedros do Líbano para se referir aos líderes de Israel. Ou então ele usa a figura de linguagem se referindo às altas montanhas para representar lugares de poder. E algumas outras profecias também vemos, como sol, lua e estrelas, para se referir a pessoas eminentes. Céu para se referir ao templo, local da habitação de Deus no Antigo Testamento. Terra para se referir à terra prometida, Jerusalém. Então esses são símbolos de como Deus traz julgamento contra aqueles que se elevam em orgulho e arrogância. Amados, o fato é que devemos compreender que Jesus não estava prevendo o fim do tempo físico, mas o fim de uma era, o fim do velho pacto e o estabelecimento de uma nova aliança perfeita e eterna, sem dias de fim. Essa nova aliança seria perfeita porque o que tinha o poder de perdoar após a sua crucificação assume a forma de Deus, que era Jesus. E a partir de então, somente Cristo podia perdoar pecados. Não era mais o Deus perdoador dos pecados, e sim o Filho que assume a posição de Pai, que agora assume o controle, até mesmo do perdão dos pecados. Por isso que enquanto o templo estivesse de pé, havia a necessidade de se perdoar pecados, porque a lei de Moisés ainda imperava. Isso é um tempo que eu estou trazendo para vocês chamado tempo de transição. Mas após a queda do templo, ajustou-se as contas de Deus. Contra quem? Contra o mundo inteiro, como hoje ensina o cristianismo tradicional? Claro que não, sobre a geração que crucificou Jesus. Assim também como Isaías predisse a queda da Babilônia e Ezequiel falou sobre o julgamento sobre Jerusalém, Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém e a mudança de aliança de Deus com a humanidade.
E esta aliança, quem assumiria o controle era o próprio Deus, Cristo. Por isso, irmãos, que não existe a menor possibilidade de Jesus ter acabado. O que acontece é que a manifestação corpórea de Jesus, essa se foi de fato. Essa podemos dizer que acabou, porque ele mesmo disse isso em João capítulo 14, versículo 19, como disse o texto. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. A aparência de Jesus após a ressurreição, essa manifestação também se encerrou. Tanto que Paulo não viu Jesus corporalmente. Sempre que Jesus se dirigia a Paulo, e não foi só uma vez, havia entre Paulo e Jesus uma luz. Assim também foi João em Apocalipse. Ele viu algo que não conseguia distinguir, e ele disse que viu um castiçal. Ora, irmãos, o fato é que se João tivesse visto Jesus no corpo da ressurreição, ele retrataria isto. Então, aqui podemos dizer sim, o mundo não verá nunca mais esse Jesus corpóreo. Esse sim acabou. Agora, afirmar que Jesus na plenitude dos tempos acabou é heresia demais para os meus pobres ouvidos. E tem mais uma coisa. Sabe por que ninguém mais o verá assim? Porque ninguém viu Deus, sendo que agora não é mais Deus, é Jesus. Por quê? Porque há um só trono, não há três. Por isso que essas profecias cumpridas são a prova de que Jesus é quem ele disse ser. Ele é o Filho de Deus na carne, o Messias prometido de Israel e o Deus invisível após a sua ascensão aos céus. E hoje devemos colocar a nossa fé nestas afirmações e dizer que Cristo está no controle de todas as coisas. Não apenas por suas palavras, mas pelas obras que ele realizou. Porque somente Deus vinha nas nuvens com poder e grande glória. Portanto, se Cristo fez essas profecias, ele as cumpriu. Como podemos duvidar de sua palavra hoje? Como podemos ignorar o seu chamado para segui-lo e viver de acordo com os princípios do reino de Deus? Então, queridos, que possamos ser como aqueles que ouviram a mensagem, compreenderam as profecias e reconheceram o cumprimento das promessas de Deus em Jesus Cristo. Às vezes, irmão, podemos até discordar de certos pontos de vista, mas aceitar passivamente uma pessoa dizer que Jesus se foi e nunca mais vai voltar, que não existe mais, é um pouquinho demais, não acham? Pense nisso. Agora sim, eu fico por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Somos o povo da magia.